19 de julho, sábado. O meu nome é Leonel, para aqueles que não me conhecem. Agradeço a você estar aqui assistindo a esse vídeo. Eu lembro que tudo que eu falar aqui não é recomendação, nem de compra, nem de venda, tá, pessoal? Só quem pode fazer isso é analista com certificação para isso. Esse vídeo ele é um estudo, o propósito aqui educacional é compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento, né, que a gente adquiriu aí nos últimos, já são mais de 15 anos de mercado, né? E então, por favor, não entendam o que eu falar aqui como recomendação. No vídeo de hoje a gente vai ver o gráfico do índice Bovespa e também desses papéis nessa sequência. Nós vamos ver a Vale 3, Petri 4, a VEG, que divulga balanço agora na terça-feira, na quarta-feira 23, e a Porto, tá? Não tem nenhum papel que eu destaque na carteira teórica do índice Bovespa. Eu olhei todos os papéis do ponto de vista gráfico, não tem nenhum. Mesmo assim, eu quero conversar com vocês sobre a VEG, porque tem a divulgação do resultado, né? E algumas pessoas aí pediram para estudar o ativo. E a Porto, porque tem uma clara tendência de alta, é só vou dar um recadinho também para vocês aí sobre a Porto. E nós vamos terminar com dois papéis para quem opera, aí sim, é para quem opera na ponta vendedora, quem opera short, né? Que é a Alus 3 e a B3. Eu quero mostrar a diferença entre esses dois papéis e, para quem gosta de fazer operação short, como proceder nessas operações. Então o finalzinho do vídeo é mais para quem opera short. Eu sei que muitos que estão assistindo aí gostam de operar mais na ponta compradora, né? O fato é que quando o mercado ele vira a mão, ele passa a ter uma tendência de baixa, né? Mesmo que no curto prazo, operar short às vezes é uma maneira que você tem para obter seus ganhos, para rentabilizar sua carteira, do que ficar esperando o papel cair para depois comprar, né? E então, o final do vídeo, eu quero dar esse recado para vocês sobre operações na ponta vendedora, tá? Diferenciando bem o que ocorre com esses dois ativos, para você entender direitinho aí como operar, né, gente? Os cuidados que tem que ter, certo? Bom, vamos lá. Índice Bovespa deixou um candle aí de forte, de queda, né? Uma queda acentuada na sexta, 1,6%. Vejam que é um candle quase que um maroboso, né? O marobozu, aquele que não tem sombras. Tem umas sombrinhas pequenas aqui. Observem o volume mais alto, tá? Na sexta-feira um volume alto. Então nós temos essas informações que o gráfico está nos dando vendedores estão dominando neste momento, no curto prazo. Nós temos aqui uma inversão da tendência, o que era uma tendência de alta, né, com zigue-zagues para cima. Agora vem uma tendência de baixa, pelo menos de curto prazo, tá? Porque nós temos zigue-zagues para baixo, certo? Então, vejam que o índice Bovespa, ele faz aqui uma perna de baixo, tá? Aí ele tenta ir até as médias, nem se aproximou da média, isso mostra a fraqueza dos comprados, né? E já deixa um candle de baixa, tá? Na sexta-feira, e perde o fundo anterior. Qual é o fundo anterior que eu estou falando? Esse aqui, ó, tá? Isso é um zigue-zague para baixo, né? Uma clara tendência de baixa de curto prazo do índice Bovespa, ok? Quais são os pontos de resistência que nós temos aqui no gráfico? Bom, na minha opinião, 135.791 pontos já é uma resistência, tá? Uma resistência imediata. Depois as médias, observando que eu estou usando aqui média simples, tá? Nós temos a média de 9, é um ponto de resistência no gráfico diário do Ibovespa, 136.080 pontos. Toca ali, tende a cair. Se subir, se romper a média de 9 e continuar subindo, próxima resistência relevante, 137.354 pontos, que é a média de 21, que é essa linha azul mais forte, tá? O índice Bovespa, ele está num ponto de suporte, tá? E é um suporte também importante. Eu vou traçar essa linha aqui para vocês observarem, ó. Aqui, se a gente olhar para a esquerda do gráfico, em outubro do ano passado tivemos um topo. Nós também tivemos aqui em março um topo, tá? Esses topos rompidos
quando cai agora tende a se tornar um suporte, tá? Então, pode ser que nessa região aqui, onde parou de cair na sexta, né, 133.300 por ali, pode ser que aqui o índice encontre um suporte. Se não encontrar suporte aqui, na minha opinião, o próximo está lá em 132.900, naquela faixa, né? O outro na região do 132.545, tá? Um pouquinho mais embaixo, aqui na região dos 131.800 também tem suporte, 130.900 também, tá? São possíveis suportes no gráfico diário. Quero ver com vocês o semanal. Gente, no semanal, o que nós temos no índice Bovespa, no gráfico, é apenas, até esse momento, na minha opinião, um recuo até onde? Até a média. Média, no caso aqui, de 21 períodos. Todo preço tende a recuar a sua média de preço, né? Ou vejam como ocorreu o recuo. Vejam que o índice ele toca na média, ele perde, né? Está na região da média, mas vejam que ele fechou levemente abaixo da média de 21, tá? Fechou em 133.381, né? E a média de 21 está em 133.532, tá? Vejam que a última vez que o índice tocou na média, cruzou para baixo dela, depois voltou, foi aqui no mês de abril, que deixou até um martelo, né? Um martelinho, olha aqui, ó. E foi a última vez que o índice cruzou para baixo da média e depois voltou, tá? Aqui foi um martelo que deu aí sinalizou uma alta, não deu outra, o índice fez novas altas no semanal, né? Então, gente, na minha opinião, o que nós temos até agora, aqui não temos ainda uma reversão da tendência. A reversão aqui, na minha opinião, se você tiver uma opinião diferente, eu vou saber entender, vou saber compreender, mas na minha opinião, o índice ele precisa pelo menos fazer um teste aqui de topo, tá? Subir com alguns candles, e aí se ele voltar a cair após subir, testar topo, se voltar a cair e perder o fundo anterior, aí sim, então se ele voltar a subir, né? E depois dessa subida voltar a cair e perder o fundo anterior, aí sim nós vamos ter uma tendência de baixa no gráfico semanal, né? Aí sim nós estaríamos invertendo a tendência no gráfico semanal. A tendência mais longa, na minha opinião, continua sendo alta, tá? Vamos lá, gente. Pontos de suporte aqui. Como eu mostrei lá no gráfico diário, né? Nós temos uma faixa aqui de preço, ó. O índice ele para numa região de suporte. E vejam que ele ainda está na região da média de 21 períodos no semanal, então também é um ponto aqui de suporte. Vamos ver se essa queda para por aqui, tá? O mercado vem precificando essa escalada entre Brasil e Estados Unidos. Isso afeta setores da nossa economia, né? Setores como aviação, né? Na bolsa, isso se reflete na Embraer, se reflete em outras empresas, né? Mas o fato é que a conjuntura toda ela não é favorável, isso aumenta riscos para a nossa economia, né? Riscos geopolíticos, enfim, a situação toda o mercado vem precificando negativamente. Então o índice ele precifica isso e vamos ver se na próxima semana se o índice ele volta a subir, tá? Se ele voltar a subir, deixando um candle de máximas e mínimas maiores, ele traz uma sinalização positiva no semanal, certo? O índice encontra resistência aqui no semanal imediata, como eu já falei para vocês, no 133.532, tá? Se ele voltar a subir com mais força, na média de 9, 136, 900 e 900 por ali, também encontra uma resistência, tá? Resistências de curto prazo no semanal, tá? E o índice vai ficar muito feio, quer dizer, ele vai fazer aqui
se ele fizer um movimento, um novo candle de baixa, né, ele tende a encontrar suporte ali em 132.600, mais embaixo lá na faixa dos 130.900, depois aqui na faixa dos 130.100 por ali, tá? Esperamos que o índice consiga fazer, encontrar suporte na região da média e voltar a subir, tá? Vamos ver, tá difícil, né, gente? Vamos ver a Vale. De imediato aqui o gráfico da Vale 3. A Vale 3 vinha fazendo um movimento de alta, né? Tá, um zigue-zague para cima aqui bonito. E ela falhou, né, gente, num outro movimento que é esse aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é uma perna de alta. Vamos imaginar que isso aqui é um teste de fundo. A Vale, ela falha aqui nesse movimento. Ela tenta romper, chegou a romper, né? Uma região de resistência aqui na faixa dos R$ 56, mas não consegue e recua, e aí faz o que? Um zigue-zague para baixo, né? Olha aqui, ó. Cai, sobe, sobe, e agora faz um zigue-zague para baixo aqui, né, gente? Aqui, né? Enfim, a gente tem que ver a situação da Vale neste momento do ponto de vista gráfico. Ela deixou de ser uma situação assim que era muito, muito interessante, né? A gente esperava que pudesse fazer uma perna de alta, né? Já já eu mostro para vocês o gráfico semanal da Vale 3. Está consolidando abaixo da média de 21, um pouco de fraqueza aqui dos compradores, né? O que nós gostaríamos de ver é a Vale primeiramente rompendo a média de 9 períodos, que é uma resistência imediata no diário, 54,69, tem que romper, tá? Rompendo 54,69, tem resistência em 55,36, depois 56,21, tá? E depois lá em cima, naquele topinho aqui, ó, em R$ 57,12, tá? Na minha opinião, o grande dever da Vale do ponto de vista gráfico é romper a região dos R$ 56, mas não é um rompimento qualquer, tem que romper com candle forte de alta e volume alto, tá? Tá difícil de acontecer. O minério na China ele vem tendo um desempenho positivo, mas a Vale não tem acompanhado muito, tá? No semanal, aqui está, né, o que nós gostaríamos de que a Vale tivesse feito, né? Nós gostaríamos que a Vale tivesse feito aqui uma perna de alta, né? E buscado lá a faixa dos 58, né? Que é um topo lá de abril deste ano, né? Muito bem. O que nós temos nesse tempo gráfico aqui, né, gente? Nós temos aqui olha aqui, a Vale fez uma perna de alta. Aqui está fazendo um teste de fundo, parou nas médias, né? Cruzou para baixo da média de 21 durante a semana, fechou acima, isso é positivo, né? E vamos ver se a Vale consegue agora, aí nas próximas semanas, fazer aquilo que já deveria ter feito, ou seja, lançar aqui uma perna de alta, né? Romper a faixa dos 50 e primeiramente 56 por ali, né? 56,30 e depois romper os 57,12, romper aqui em cima, ó. Romper a parte de cima dessa sombra, tá? Vamos ver se a Vale consegue fazer isso, porque aí a próxima parada seria lá no 58,44, certo? Onde teria a próxima resistência. Nesse tempo gráfico, média de 21 é o ponto aqui de um ponto aqui de suporte, né? Ou seja, 53 ali na faixa dos 53,98, R$ 54 é um suporte relevante para a Vale no semanal, tá? Esperamos que o minério na China continue reagindo positivamente e que a Vale acompanhe esse movimento, porque na semana que passou não acompanhou muito, né? Quero ver com vocês também a Petri 4, gráfico da petroleira estatal. Vamos olhar aqui o gráfico
semanal, né? No semanal fechou abaixo das médias, fechou feio, né? A Petri 4 era um ativo que a gente também esperava que pudesse fazer uma perna de alta. Olha aqui, ó, fez uma perna de alta, testou fundo. Quando estava voltando a subir e a gente, né, gostaria que a Petri 4 tivesse rompido aqui, né? A faixa dos 33 com 37, ela não consegue. Ela poderia ter feito isso aqui para cima, não conseguiu. E os comprados perderam força e o ativo voltou a cair, tá? Foi uma queda aí forte, né, de 5,2% na semana. Médias são no semanal, na Petri 4, as médias aqui são resistências, né, de curto prazo. 31,40 é resistência e 31,82 também é resistência, ok? Vamos dar uma olhada no gráfico diário da Petri 4. Olha aqui, olha, gente, ó. Então, para quem vê os meus vídeos aí, eu falava, né, que a Petri 4 estava fazendo um movimento interessante, porque ela subiu, testou fundo e estava começando a fazer aqui um zigue-zagues para cima de novo. Então, se rompesse ali 33 com 34, com 37, poderia fazer uma perna de alta bonita, né? Mas não. O ativo voltou a cair e caiu com força. E olhem o volume, olha aqui embaixo o volume, ó. O volume aumenta, né, gente? Tá? Esse volume aumentando aqui nos informa que a força vendedora está dominante, né? Cresceu, as médias estão apontando para baixo, perdeu suportes importantes ali em 31,72, né? Perdeu o suporte também lá dos 31,10, tá? Se continuar caindo aqui na faixa dos R$30,89, R$30,81 por ali, tem suporte, tá? Depois mais embaixo aqui em R$30,46, tecnicamente também é um suporte, tá? Se o ativo fizer isso aqui, ó, bom, tem que prestar atenção agora se ele vai voltar a subir, encontrar resistência e se voltar a cair, perdendo a faixa ali dos 30, a mínima, né, de sexta-feira, 30,60, o ativo vai continuar a sua tendência de baixa de curtíssimo prazo, iniciada ali no dia 14 de julho, tá? Então tem que ficar de olho nisso aí, nesse zigue-zague para baixo, né? Não vejo entradas no ativo neste momento, né? Tá? Se a Petri 4 repicar no diário, encontra resistência imediata em R$ 31,87 e depois na faixa ali dos R$ 32,01, tá? São pontos de resistência no gráfico, certo, pessoal? Compras só e somente só se o ativo subir, depois testar fundo e depois armar um pivôzinho de alta, tá? No momento eu não vejo entradas aqui, principalmente se o papel começar a fazer zigue-zagues para baixo, né? Aí vai estar bom para quem quer operar short, né? Shorteado, né? Como chama o mercado aí. VEG, eu escolhi a VEG aqui por dois motivos. Primeiro, porque vai divulgar balanço, né, essa semana. E o outro porque o papel esboçou uma reação aí, né? Na contramão do mercado, a VEG conseguiu fazer aqui um feito, né? Fez uma perna de alta, tá? A VEG divulga balanço no dia 23, que é quarta-feira, antes da abertura do mercado. Muita gente aí querendo ver como é que foi o balanço da VEG, lembrando que das outras vezes que o papel divulgou o balanço nos balanços trimestrais, né, a última vez pelo menos, lá em abril, foi uma tragédia, né, abriu um rombo no gráfico, né, um gap que até agora o ativo não conseguiu fechar. Tá, lembrando que a VEG era uma das queridinhas do mercado aí, né? Pois bem,
teve uma competidora da WEG em âmbito internacional, né? Uma empresa suíça que compete com a WEG em alguns setores. Ela divulgou um balanço trimestral muito positivo e isso animou os analistas por aqui, tá? Que pode também, a WEG também pode divulgar um balanço positivo, pelo menos em alguns dos seus setores, tá? Isso no aspecto fundamentalista. Vamos ver aqui o aspecto gráfico. Cruzou para cima das médias. Opa, interessante, né? Dá para colocar no radar, mas ainda não é um gráfico excelente. Quando é que esse gráfico aqui vai ficar muito bom? Que a gente pode dizer, olha que gráfico bom, dá para comprar, né? Ou vale fazer uma avaliação, né? Se dá para entrar ou se não dá. Após o ativo fazer um teste de fundo. Uma perna de baixo aqui, né? Ou ficar andando de lado, né? Consolidando, tá? O ativo pode continuar subindo aqui numa perna de alta? Sim, pode, tá? Aí se ele continuar subindo, 43,37 é um ponto de resistência, né? Tá? É um ponto técnico de resistência. A outra resistência estaria aqui em 43,61, nessa faixa ali, né? Tá? O ideal é que o ativo fizesse uma correção, como eu falei, seja andando de lado, seja caindo, né? E após a correção, voltasse a subir com força. Aí ficaria um ativo bonito para se pensar numa compra. Lembrando que esse foi um dos poucos papéis da carteira teórica do índice Bovespa que conseguiu subir, mesmo com a maior parte dos ativos da carteira do índice caindo. E olha o detalhe, o volume sobe. Volume alto. Tá? Isso nos sinaliza que são os comprados se posicionando aqui no ativo. Tá? Mas eu ressalto, gente, o que eu estou falando aqui não é recomendação, faça a sua própria avaliação, ou então manifeste essa avaliação para o seu assessor, né, para o seu consultor, para o seu analista de sua preferência, né? Mas por favor não entenda o que eu falo aqui como recomendação, tá? Pontos de suporte, na minha opinião, média de 21, 41,55 um suporte relevante, certo? Vamos dar uma olhada no semanal. Olha aqui, gente, no semanal o ativo estava tão longe, tão distante da média, que mesmo subindo aí 6%, né, 6,1, não conseguiu nem se aproximar da média de 21. Tá? Média de 21 aqui é tecnicamente uma resistência no semanal. VEG3 tem resistência na média de 21, que está em R$ 44,31. A média de 9 já foi vencida, né? Fechou levemente acima. Isso é positivo. Tá? A média de 9 que está em 42,47. Fechou 42,37, né? Não, está em 42,18. 42,18 a média e o ativo fechou em 42,37, fechou acima, tá? Isso é positivo. Então aqui nesse tempo gráfico, o que está ocorrendo até esse momento é tão somente uma correção, é um repique até a região das médias, né? Mas olha o volume aqui como subiu, né? Depois de várias semanas com volume baixo, o ativo se recupera com um volume bem bom, né? Acho que vale colocar no radar, principalmente aí após a divulgação do balanço, que o mercado vamos ver qual vai ser a avaliação, né? PSSA3. PSSA3 eu coloquei aqui como exemplo de ativo que olhando aqui no longo prazo, né? Ele tem uma tendência longa de alta, tá? Mas vejam que esse papel subiu muito, né? Esse aqui subiu durante várias semanas, desde abril. Subiu, fez novas máximas históricas. E agora, gente, está fazendo uma correção. Tá? Agora vem a correção, né? Vejam que o papel precisava se aproximar das médias. Se aproximou e fechou abaixo da média de 9 períodos no semanal a Porto, tá? Então, gente, vamos ver se
O ativo aqui ele faz uma correção um pouquinho maior. Vamos ver pelo menos se a média de 21 se aproxima do preço, né? Tá? Aí sim, quem gosta de operar essas papéis do setor de seguros pode se avaliar uma entrada, mas ainda tem mais o que corrigir. Então a mensagem aqui que eu quero passar são esses ativos, né? Que em situações de estresse do mercado são procurados, enfim, mas ainda na minha avaliação não é momento de entrar. Eles podem corrigir mais um pouco, tá? Pelo menos até perto da média de 21. São ativos que subiram muito, como Porto, se afastaram das médias e é desejável que façam uma correção até as médias. Quando chegar perto da média de 21, para quem faz um adequado manejo do risco, aí você avalia se vale entrar ou não. Tá? No diário, a gente observa que a situação aqui já começa a ficar um pouco mais delicada, porque o ativo passa para baixo das médias, acumula, tá? E vejam que decide, aqui acumulou, né, andou de lado e vejam que decidiu romper, né, para baixo, né, essa acumulação. Então vamos ver se o ativo faz aqui o que? Tem que cuidar se ele não vai começar a fazer zigue-zagues para baixo, né? Tá? Mas a grande mensagem que eu quero passar aqui é: ativos com uma clara tendência de alta de longo prazo ainda precisam corrigir mais um pouquinho, principalmente se olharmos o gráfico semanal. É um gráfico bom para quem está comprado, eu acho que está aí, teve a sua rentabilidade, tudo, né? Só que o ativo agora, para quem quer entrar, com 2 candles de baixa, na minha opinião, ainda não dá. Tá? E é perigoso, com o mercado como um todo caindo, corrigindo, comprar quando chega na média de 9. Tá? O ideal é que se aproximasse mais da média de 21. Tá? E lembrando que está um pouquinho longe ainda da média de 21. Né? Então comprar agora é assumir um risco aí considerável. Ok? Fica aí então a mensagem, né? E vamos terminar aí com 2 ativos. Aqui, agora essa parte do vídeo é para quem gosta aí de operar na ponta compradora, na vendedora, né? Gente, para quem quer operar short, tem que tomar um cuidado, tá? Qual é o cuidado? Vamos lá. Para quem quer comprar um ativo, a gente fala que tem que esperar fazer uma perna de alta, um teste de fundo, né? Para quem gosta de operar pivô, né? E se o papel voltar a subir e romper o topo anterior, aí você compra esperando que faça uma onda 3 para cima. Então o momento da compra é aqui, tá? No mesmo nível da onda 1 para a onda 2. Muito bem, a gente também pode operar pivô de baixo. Como é que funciona? A mesma coisa que o pivô de alta, só que ao contrário, tá? Então vamos lá. Vou desenhar aqui, tem que ter uma perna de baixa, tem que ter um teste de topo, no caso, né? E se vier uma outra perna de baixo, uma onda 3 para baixo, e romper o fundo anterior, ali um ponto de entrada. Vamos ver isso na prática? Olha aqui, halos 3, cai, perna de baixo, teste de topo. Olha aqui, será que isso aqui é uma onda 3 para baixo? Que vai fazer isso aqui, caso venha perder a região dos 29,49? Então, isso aqui é um papel interessante para quem gosta de operar short. Se perder, somente se perder a faixa aqui dos 21,50, 21,49, ali é um ponto para começar a operação short. Tá? Quais são os alvos? Aí você pode olhar para a esquerda e ver os fundos, né, mais fundos anteriores, ou pode botar aqui Fibonacci, né? Também o Fibonacci pode dar para vocês uma ideia dos alvos onde você vai sair da operação, tá? Mas observem que não dá para operar um short vendido em ativos que já romperam esse fundo anterior. E para isso eu exemplifico com o gráfico da B3, B3 SA3, né? Vejam aqui comigo, perna de baixo,
teste de topo. Foi um teste de topo bem rapidinho, né? Mercado caindo forte, né? Para esses ativos. Olha aqui, ó. Início de uma onda 3 e vejam que o ativo rompe o fundo aqui da perna de alta, entre a onda 1 e 2 da perna, dessa tendência de baixa, né? Ou seja, perdeu ali a faixa dos 13,41, ali foi o local da entrada. Esse papel aqui não dá mais para operar short, na minha opinião, porque ele já rompeu o ponto de entrada. Operar agora estaria fora de timing. Tá? Cuidado para não operar fora de timing, para quem gosta de operar vendido. Certo? Esse papel aqui, se cair mais um pouco, na minha opinião, tem como alvo ali 12,64. Tá? Para quem gosta de botar o Fibonacci, né, também pode ter um alvo um pouquinho mais embaixo, né? Tá? E o papel pode vir a fazer aqui toda uma onda 3 para baixo do tamanho da onda 1, né? Ou seja, isso aqui, ó. Ele pode vir a buscar lá a faixa dos 12,37 por ali, né? Se você plotar aqui a ferramenta de Fibonacci, é por ali que vai dar, tá? Mas a grande mensagem aqui é cuidado para não comprar fora de timing. Tem que olhar se já rompeu ou não para baixo, tá? Entre o nível aqui da onda 1 para a onda 2. Então é por isso que eu digo, a Alus é um papel melhor para se colocar no radar, para fazer uma operação short, melhor do que a B3, porque não rompeu ainda esse nível aqui, tá? Que no meu desenho é exatamente aqui, ó. Tá? Vejam que no meu desenho, na prática, corresponde a isso aqui, tá? Fica aí, então, a dica para vocês, né? Lembrando que não é recomendação, é uma dica, tá? Um compartilhamento de uma opinião, né? De um aprendizado com vocês. Certo, pessoal? Olha, foi muito bom ter falado aqui com vocês, né? Agradeço a gentileza de terem assistido esse vídeo. Eu desejo a você uma ótima semana, tá? Nos vemos no próximo final de semana. Talvez no sábado, no domingo, né? Eu faço esse vídeo, onde eu compartilho aí os meus conhecimentos e espero que você esteja aproveitando. Qualquer dúvida, por favor, coloque aí nos comentários. Certo, pessoal? Satisfação e até o próximo final de semana.